Sabe, Kiko, até mesmo o espectador já deve estar familiarizado quando se faz um filme que é adaptação de algo, como por exemplo um livro, uma música ou até mesmo um outro filme. Mas tem curiosidade de saber como que é o processo de fazer uma adaptação de pinturas, de obras de arte. Quero que vocês compartilhem comigo qual foi o processo, quem vocês procuraram para, enfim, ter acesso aos direitos das pinturas da Tarsila de Amaral para, assim, conseguir fazer um longa de animação. O processo, assim, começou com a gente criando a personagem, né? Esse contato com a família da Tarsila do Amaral veio através da própria família, que tinha vontade de ter uma personagem que dialogasse com o público infantil, especialmente no mundo da animação, porque a obra da Tarsila ela já é bastante querida e conhecida e tem uma empatia, né, com as crianças. Então, aí nós começamos a criar juntos e a pensar na melhor maneira de fazer essa migração, né, do mundo das telas, das obras, para o filme. E a gente achou que a melhor maneira seria criar uma grande aventura fantástica, onde aquele mundo que a Tarsila pintou nas obras realmente existisse, que você se sentisse entrando naquele universo. O fato do trabalho da Tarsila ser tão onírico e tão figurativo, ele também já é um pouco conhecido para as crianças, né? A maioria das escolas, no período pré-escolar, as artes visuais são apresentadas com a Tarsila do Amaral também, né? Então eu acho que isso ajuda muito, já é encantador para a criança. Então, quando a gente pensou no filme, a gente já imaginou usar essa fase. Isso já seria um grande começo para a gente. Elas iam se sentir muito atraídas para entrar nesse mundo fantástico. A minha próxima questão tem um pouco a ver também com essa questão do público infanto-juvenil, que eu vejo como o principal público-alvo deste filme. De certa forma, ser introduzido em disciplinas de arte, por exemplo, a Tarsila Bapuru provavelmente é uma das obras mais replicadas por crianças, né? Só que, ao mesmo tempo, vocês fazem um filme que trata sobre uma relação em mãe e filha e que traz o que eu considero um tema muito sério, que é a questão da memória. O público adulto pode até associar o que aquela mãe passa como sintomas de Alzheimer. Como que foi fazer esse balanço de fazer um filme que tem como público-alvo as crianças, o público infanto-juvenil, mas, ao mesmo tempo, também precisar representar os pais que vão levá-las ao cinema? Quer começar, cara? Bom, todo o nosso trabalho, não só esse filme, é sempre levando em consideração que aquele conteúdo vai ser compartilhado entre adultos e crianças, né? Então, os adultos são responsáveis por essas crianças. E a ideia é sempre promover a aproximação entre eles, o diálogo entre eles. Então, a gente imagina que a família vai nesse filme, quando eles saírem, eles forem almoçar ou jantar, eles vão conversar muito sobre o que eles viram. Aquilo tudo é muito impactante. Eu acho que essa busca de você fazer uma história bastante emocional, em que lá você vai conseguindo colocar aspectos ou conceitos importantes, não só de modernismo, da própria vida da artista, é a maneira mais interessante da criança entender aquilo que se passou no Brasil e aquilo que se passa no Brasil. E os pais vão ter um orgulho tremendo de olhar para o lado e ver que seu filho está se divertindo, se emocionando com o legado da principal artista brasileira. Eu acho que falar de memória para eles é super importante, para eles entenderem o significado da memória. Então, quando eles olham a mãe, aquela situação extremamente trágica, né, que a mãe não reconhecia mais a própria filha porque apagou a memória, deu uma amnésia instantânea, aquilo, eles vão começar a ver a importância de você se entender no mundo, ver o espaço que você ocupa e ver que a vilã não dava o menor valor para o seu passado e tentava buscar nos outros um passado mais interessante para adquirir. Só que não é assim que funciona. Eu acho que é um tremendo aprendizado de valorizar a memória. E quem somos nós, afinal, no Brasil, né?
gostaria de saber se vocês se recordam quantas pinturas, de certa forma, são citadas ao longo do filme da Tarsila e até mesmo qual o tempo de pesquisa foi necessário, enfim, para vocês terem acesso a todas essas pinturas e até mesmo fazer uma compreensão do contexto de cada uma delas, até mesmo para utilizar como um recurso narrativo dentro dessa animação. A primeira etapa da produção desse filme foi essa etapa de pesquisa, né? A gente teve acesso ao catálogo Raisonné, que tem todas as obras da Tarsila do Amaral, não só as pinturas, como desenhos, aquarelas, rascunhos, que também foram utilizados, né? Tem alguns personagens ali, como o Bicho Barrigudo, que era um personagem de figurino de uma peça de teatro. O Saci, ele é um desenho que está no catálogo de uma exposição da Tarsila. E a gente, depois de fazer toda essa pesquisa, a gente focou, né, em duas fases que a gente considera mais conhecidas, mais emblemáticas da obra da Tarsila, que é a fase pau-brasil e a fase da antropofagia. E aí a gente começou a conectar essas obras, né? E você, quando vê essas obras, você percebe que parece que você está no mesmo ambiente. Você tem uma árvore com os corações, assim, a folha meio em forma de corações. Você tem aquele sapo que aparece no quadro da Cuca, ele aparece em outros lugares. Então, os personagens, a gente tirou vários da obra Cuca, em que aparecem todos juntos, uns bichos esquisitos, né? E a Cuca, que foi um desafio para nós, transformar essa Cuca que a Tarsila imaginou em um personagem, né? Então, assim, eu acho que eu não me lembro exatamente o número de obras, mas eu acho que são umas 15, né? 15, 20, por aí. E tem outras que a gente não usou a obra inteira, mas a gente usou elementos, sabe? Tem a hora que tem o passeio de trem, a gente compôs uma paisagem do interior a partir de vários quadros da Tarsila, até mais de uma fase anterior, mais quase primitiva, assim, e a gente colocou na janela do trem, né? Foi um privilégio para nós contar com essa matéria-prima. Realmente, era tudo que... Todo lugar que você olhava, você tinha vontade de colocar mais e mais coisas, né? Foi uma coisa muito bacana. Foi também complicado para vocês as discussões em relação a qual técnica aplicar para fazer essas reproduções da Tarsila? Como vocês chegaram até digamos, esse equilíbrio entre 2D e 3D? Bom, a primeira coisa era diferenciar os momentos, né? Então, o primeiro momento é quando ela está, digamos, na realidade, entre aspas, ela está com a mãe ali naquela zona rural, ela está tendo aquela convivência. E aquele início era para mostrar a vida como ela é. Quando ela mergulha e vai atrás das memórias da mãe, aí sim a gente trouxe o 3D. E por que o 3D? Porque a obra da Tarsila ela já é tridimensional, né? Se você olhar, principalmente essa fase, elas são todos elementos tridimensionais, eles têm profundidade, E tem uma coisa que é super interessante, que eles não têm a deformação da perspectiva, como a gente tem. Então, eu estou olhando, um exemplo mais óbvio é olhar uma rua vazia. Você vê que as duas calçadas se convergem para um ponto só, que é chamado de ponto de fuga. No nosso filme não tem isso, porque nos quadros não tem isso. Então, a gente reproduziu essa falsa realidade da Tarsila. Isso tinha um propósito dela, um propósito estético, que a gente manteve e que funcionou muito bem. Ele é estranho. E só para vocês entenderem, quando você pega um cubo, põe na frente de um programa de 3D de computador, ele já deforma. A gente teve que desdeformá-lo para fazer os cenários. Mas eu acho que a opção do 3D é para representar melhor o trabalho da Tarsila, para impactar mais, e o 2D é para a gente ter uma diferenciação, né? Então, como ela, é um spoilerzinho, ela vai e volta algumas vezes, a gente vê bem em que momento que ela está. Uma última questão que eu quero endereçar a vocês dois é mais a respeito em relação ao cenário de animação e longa-metragem no Brasil. Porque, enfim, embora tenhamos público, seja produzido várias animações em série, curtas-metragens, enfim, eu vejo uma certa dificuldade de, enfim, a gente
testemunhar a realização de longas metragens de animação. Ano passado mesmo, acredito que só tivemos o Bob Cuspe do César Cabral como exemplo. E vocês já são veteranos nesse cenário, já fizeram inclusive o Peixonautas em versão de longa-metragem. Quais as principais dificuldades que vocês avaliam no mercado de produção cinematográfica voltado à animação em longa-metragem? Assim, a nossa primeira experiência, né, era com séries, né? E a partir do momento que a gente fez o Peixonauta, a gente percebeu, né, assim, a importância de você trabalhar a animação também, né, no longa-metragem, porque é outro tipo de trabalho, outro tipo de história. Até no caso do Peixonauta foi interessante, né, você, a partir de uma série, levar um filme. E para a Tarsila a gente considerava que era, né, todo o conteúdo pedia, né, um longa. A dificuldade maior realmente é o financiamento, né? Você obter, por isso até o prazo de produção desse filme, né, que foi mais de 10 anos, não é um tempo de produção, é um tempo de conseguir o financiamento. Então você consegue uma parte, mas não tem tudo, aí tem vários entraves, né? Inclusive agora no final, né, a dificuldade mesmo e por causa dos atrasos você vai ter muita burocracia envolvida. E acho que tem uma dificuldade grande também, que é a distribuição no Brasil, né, de animação nacional no cinema. A gente concorre com animações de grandes estúdios, né, da Disney, Pixar, DreamWorks, e são produções que não só elas são muito caras, como elas têm uma verba de lançamento, de marketing gigantesca, e às vezes elas ocupam todas as salas, né? Então, realmente a gente tem que ficar achando o momento certo de lançar, tem que provar, né, para as pessoas que a animação brasileira é boa, porque também existe já também o preconceito, não, mas vamos naquele lá que é americano, né? Então, assim, acho que tem todo um trabalho que está sendo feito e com muito bom resultado, porque eu acho que está crescendo, né, a quantidade de produções brasileiras de animação. Elas tiveram esses prêmios incríveis, né, nos últimos anos, e ainda assim um pouco de dificuldade aqui no Brasil nas salas e na bilheteria. Mas esse ano que está entrando, parece que vão ter muitos filmes agora brasileiros de animação sendo lançados. Bom, é isso. Obrigado pela entrevista e sucesso com o lançamento do filme. Obrigado.